Tô vendo as pessoas entrarem e dizerem bom dia, bom dia. Pessoal, e bom evento e boa apresentação aí a todos. Obrigada. Que a gente já estava antes, conversou, daí silenciou os microfones, então bom dia. Para todos. Acho que vai ser ótimo. De novo, bom dia para todos. Eu estava com ele mudo. Já tem 9 que entraram, faltam só 200. É que leva um tempinho. É. Isso aí a gente não contou muito, mas. Se nós tiver que passar também do meio-dia, meio-dia e 10, enfim, não. Sim, sim, Uns podemos. minutinhos sempre. É. Diazinho nublado. E aí, deu uma esfriada, né? Ontem estava um dia tão bonito, né? É. Lindo, Tava sol, fiquei no quase sol. verão, né? E a Mas gente precisa tanto, né? É tão bom os dias de sol, Verdade. É, sábado, frio, com sol, chimarrão, bergamota. Ontem eu estava conversando com uma paciente em Oslo, na Noruega, e a temperatura de lá do verão estava igual à nossa do inverno. Lá é verão, 15 graus por aí. Tava. Não, mas ontem estava aqui 17 ou 18, né? Sim, ontem estava 20 até. Então, estávamos na É, mesma eu, vibe. o clima tá louco. Estávamos na mesma vibe climática. Bom, Toronto, meu filho que mora em Toronto, Tá? disse que estava 23 graus lá. Isso aí. É, hemisfério norte é Alto verão. verão, alto verão. E a Europa essa semana tá com um calor histórico, né? É. Pois é. Sim, em Paris hoje estava 31 graus. Eu vi Itália, calor no horrível. rádio, transmissão lá da Olimpíada. dia 26 começa. É a próxima sexta-feira, eu acho. E que começa na próxima A sexta? Olimpíada, a Olimpíada, Olimpíada. 26, sexta-feira. Vai ser bonito, hein? Tem que A assistir. Olimpíada é legal, né? É um evento muito, muito bacana, assim, muito legal. A gente vê esportes que nunca vê em outras épocas, né? E tem outro charme sendo em Paris, né? Vá, Ah, total. Paris é sempre Paris, né? Vamos ver como é que vai funcionar, né? É. É Vamos esperar. engraçado, os filhos nos trazem esporte. Como é que é? Falou que a gente. O Fábio falou que a gente assiste esportes que nunca viu antes. Os filhos nos trazem esportes que a gente nunca acompanhou. Esse ano eu vou acompanhar esgrima, porque as minhas fazem esgrima. Eu Esgrima? vou acompanhar e Já fazem. Conhece as regras, então, tudo. fazem. Conheço, entendi um pouco mais as regras, né? Então, esse ano nas Olimpíadas nós vamos acompanhar esgrima, que era um esporte que eu nem conhecia direito, assim. e vai alguém aqui de Porto Alegre para lá, Carol? Vai, Algum vão atleta da dois. esgrima? Ah, vão dois. Vão dois do União. Vai ter dois do União. A Legal. Mariana Pistoia e o. Como é que é o nome do. São dois. E o técnico é a do União. O técnico é A o. seleção brasileira Mas os que Técnico. vão são o quê? Da natação ou da esgrima? da Os que esgrima. vão Não, da daqui, esgrima. Da da esgrima. esgrima. Uhum. Esse ano vai ter aquela dança de rua também, né? O hip hop, sei lá como é que se chama. Ah, vai ter? Vai.
o street dance, talvez? Sei lá como é que se chama, aquelas coisas legais que Sim, entra aquela no esporte. menina lá do skate, que eu acho o máximo. Ah, sim. 16 anos, a Raíssa. A Raíssa. Ontem apareceu a primeira, quando ela botou o vestidinho de fada, quando ela Eu começou, sei lembro. lá, com 4 anos, sei lá que idade ela tinha. Uma graça. É uma habilidade, né? É. É uma habilidade, assim. O esporte tem isso de bonito, assim, né? É super difícil e a gente olha, parece que para eles, assim, é um passeio. E Mas o aquela corpo, menina da Tem uma ginástica beleza. olímpica também, maravilhosa, não, carioca, tá? A Flamengo. Rebeca, É. Rebeca, Tá super linda, bem ela, né? maravilhosa, bonita, simpática. mas o corpo humano é lindo, né? E os seus movimentos. Muito bonito. Verdade. Que horas nós começamos, Fábio? Será que não há Pois de é, começar? eu pedi até para a Milena disse que acha que já podemos iniciar. Já Então, temos 70 agora, tá? então Tá vamos, bem, que tá bem. são Tá 20 para as bem? 11, né? Vamos lá. Sim, vamos lá. Eu vou. Bom, então acho que já estamos todos, a gente não vê as pessoas, então fica um pouco difícil de imaginar todo mundo que está aí. Mas eu queria dar as boas-vindas, então, para todos os presentes hoje no nosso primeiro colóquio do CEPOA 3.0 em 2024. Só queria lembrar a todos que os colóquios, eles fazem parte do currículo do nosso curso de formação em psicoterapia de orientação analítica. Então, as boas-vindas em especial aos nossos alunos e também aos demais convidados que estão presentes. Nós temos esse primeiro colóquio no primeiro semestre, no segundo semestre teremos mais um colóquio. O tema do colóquio, em geral, é um tema atual que a gente escolhe de acordo com o momento que a gente está vivendo e para instrumentalizar a todos, e em especial os nossos alunos, sobre aquilo que está mais premente na cultura atual. Além disso, eu não me apresentei, eu sou Jussara Dalzotti, coordenadora executiva do curso do CEPOA, faço parte da comissão coordenadora, junto com a Vivian, com o Fábio e com o Sidney, e nós queríamos também convidar todos para estarem presentes na Jornada do CELG, que vai ocorrer de 5 a 7 de setembro, no Hotel Serrano, em Gramado, com o tema Conexões e Desconexões do Cotidiano às Catástrofes. A jornada sofreu uma certa mudança no seu tema em função de tudo que nós temos vivido desde maio para cá, com as enchentes. E eu vou dar um pequeno spoiler só para estimular vocês a participarem da nossa jornada, especialmente da área da psicodinâmica, onde nós vamos ter convidados muito especiais. A Mariana Duarte, que é uma psicóloga que reside na França e trabalha nos Médicos Sem Fronteiras, e especialista em situações de desastres, guerras e catástrofes climáticas. O Dr. Júlio Moreno, que é analista de data da Associação Psicanalítica de Buenos Aires, que vai também falar sobre efeitos traumáticos. Vamos ter também um ateliê clínico com a doutora Marion Minerbo, de São Paulo, e que está no mundo inteiro. Nós vamos ter uma palestra com uma psicóloga que é especialista da ONU em trauma, a doutora Yael Daniele. E nós vamos ter, além disso, a mesa comemorativa dos 40 anos do nosso curso, que vai ocorrer no sábado, lá em Gramado, com a participação do Dr. Cláudio Ziric, Dr. Sidney Chestatsky e a doutora Virginia Ungar, que é ex-presidente da IPA e que é uma psicanalista argentina muito importante. Então, esperando contar com a presença de vocês todos, eu vou passar a coordenação do evento para o Dr. Fábio, que vai coordenar hoje o nosso colóquio, e espero que a gente tenha um dia de muito aprendizado. Te passo a Obrigado, palavra. Jussara. Obrigado pela apresentação inicial e convite. Quero agradecer aos demais membros da coordenação para convite para coordenar esse colóquio tão interessante.
Quero agradecer também a presença de todos que estão nos acompanhando hoje. Todos, nós não, como a Jussara disse, não vemos, mas estão nos acompanhando. Quero fazer uma brevíssima introdução aqui. Quando nós estávamos na coordenação, conversando e organizando esse colóquio, nós tínhamos diversos outros temas que nos ocorriam como ideias para esse colóquio. E naqueles mesmos dias, infelizmente, nós vivemos tudo o que aconteceu no mês de maio aqui, e que foi certamente o evento mais traumático da história do nosso estado. Então, esse tema passou a ser urgente e nós decidimos que seria uma boa oportunidade para a gente também trabalhar, estudar e ouvir profissionais sobre trauma psíquico, né? É um trauma que é coletivo e também sempre individual, né? Bem, então, para conversar sobre esse tema com a gente, nós pensamos e convidamos e tivemos a felicidade de termos o aceite dos nossos 3 convidados, que eu vou apresentar agora. Lembrando a todos que essa é uma atividade gratuita, né, promovida pelo CEPOA, gratuita e aberta, promovida pelo curso de especialização em psicoterapia de orientação analítica, perdão, do CELV. Bom, eu vou apresentar primeiro a Carol Busatti. Que é psicanalista, que é psicanalista pela SPPA e é professora e também supervisora aqui do CEPOA CELG. Luciano Zolan, se tiverem aqui. Luciano Zolan, que é médico psiquiatra da infância e adolescência, mestre e doutor em psiquiatria e ciência do comportamento pela URGS, membro graduado da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e professor e supervisor do CEPOA CELG. E o Dr. Sidney Chestatsky, que é professor titular aposentado de psiquiatria do Departamento de Psiquiatria da URGS, é psicanalista e membro da comissão coordenadora aqui do CEPOA. Bom, avisando a todos o funcionamento da atividade, nós teremos, cada um dos convidados, 20 minutos para trazer as suas ideias e, ao final da apresentação, nós teremos 2 oportunidades para todos que estão nos assistindo fazerem perguntas aos 3 convidados, comentários, que podem ser feitos de 2 formas. Uma, abrindo o chat da plataforma e fazendo a pergunta por escrito, mas quem desejar fazer a pergunta no vídeo, nos avisa pelo chat e nós liberamos o vídeo e pode ser feito também a pergunta falada ao invés de escrita. Tá bem? Regras claras, né? Então, nós vamos pela seguinte ordem de apresentação. Nós vamos começar pelo Luciano Zolan, que tem 20 minutos. Então, por favor, com a palavra, Luciano. Ok, bom dia a todos, muito obrigado. É um prazer, uma grande satisfação estar aqui hoje, né, podendo falar sobre esse tema tão importante, tão atual. E o agradecimento à comissão coordenadora do CEPOA pelo convite, né, e por também estar fazendo, né, dividindo aqui essa atividade hoje com colegas, amigos e professores que eu tanto estimo. Eu vou compartilhar a minha tela. Tá tudo ok? Estão vendo? Maravilha. Bom, revisitando o conceito de trauma psíquico. A etimologia da palavra trauma é de origem grega e quer dizer ferida, dano, avaria. Dentre os múltiplos significados que essa palavra tem, né,
pode ser conceituada, então, como uma experiência emocional intensamente desagradável que pode causar distúrbios psíquicos, deixando uma marca duradoura na mente do indivíduo. Tá? Outra conceituação também seria uma contusão ou lesão que resulta de uma ação violenta causada por um agente externo. Os transtornos relacionados ao trauma fazem parte da história do DSM, né? O Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria. A denominação de transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, surgiu inicialmente no DSM-3, em 1980, sendo que essa categoria diagnóstica permanece até os dias de hoje, ainda que com sucessivas modificações nos seus critérios diagnósticos. A última edição do DSM-5-TR, de março de 2022, inclui uma seção separada para os transtornos relacionados a trauma e estressores. Todos esses diagnósticos têm em comum o fato de ser necessário a exposição a um evento traumático ou estressante. Na Classificação Internacional de Doenças Mentais da ONU, né, na sua última edição, o CID-11, que foi lançado em janeiro de 2022, há uma seção intitulada Transtornos associados especificamente ao estresse. Aqui eu destacaria, nessa nova classificação, o TEPT complexo, né, um novo diagnóstico que apresenta uma sintomatologia mais ampla do que o TEPT, está associado a situações traumáticas prolongadas e repetitivas, como, por exemplo, exposição à guerra, abuso físico, abuso sexual, violência doméstica ou tortura. Bom, e para a psicanálise? Segundo o vocabulário da psicanálise de Laplanche e Pontalhy, o trauma seria um acontecimento da vida do sujeito que se define pela sua intensidade, pela incapacidade em que se encontra o sujeito de reagir a ele de forma adequada, pelo transtorno e pelos efeitos patogênicos duradouros que provoca na organização psíquica. Em termos econômicos, o traumatismo vai se caracterizar por um afluxo de excitações que é excessivo em relação à tolerância do sujeito e a sua capacidade de dominar e de elaborar essas situações. Então, a característica comum à noção de trauma é o fato de ser uma vivência que vai ultrapassar o limiar de tolerância do indivíduo e que vai ter como consequência um prejuízo psicológico. Diversos autores psicanalíticos, né, têm se detido no estudo do trauma ao longo da história da psicanálise. Nessa apresentação, eu vou me deter brevemente sobre as principais contribuições de 3 autores psicanalíticos: Freud, Ferenczi e... Opa, recebi uma mensagem, os teus slides não estão na tela. Vocês estão vendo os slides ou não? Oi, Zolan. Oi. Entrei aqui. É que tá só no primeiro slide. Ué, que estranho. Ele não foi passando. Eu acho que tu tem que ir clicando para passar em cada um. A Mas gente só está vendo o teu primeiro slide. que coisa, eu tô passando aqui, para mim tá passando. É? Deixa eu, Ver deixa se a eu... Milena tem uma sugestão de como. Milena, por Ele favor. tá no inicial. É, Oi, doutor, coloca em tela cheia e vai tá, passando pela seta ou pelo mouse, clicando em cima do slide. engraçado. Não tá passando agora. Isso que a gente Não. testou certo. Eu vou, deixa eu sair. Agora mudou aqui um deles. Tá passando, Agora sim. mas não tá em tela cheia, né? Não está em tela cheia. Deixa eu ver se em tela cheia passa. E agora? Tá passando ou não? Tá no Não está em trauma. tela cheia. Eu acho que eu vou deixar então na tela não cheia, então. E vai passando individualmente daí. Eu tava passando, engraçado que eu coloco aqui. Vamos ver agora. Tá passando? Tá na tela do DSM. Que estranho.
Bom, coisas da tecnologia. E agora, deixa eu ver. Agora passa. Agora sim. Tá, eu vou deixar, então, né? Eu vou, Tá. vou passando aqui, tá? Esses são Helena, os. me deixa na tela, qualquer coisa eu entro de novo. Isso. Por Aí, favor. aí tu pode me interromper, porque eu nem estava olhando aqui o WhatsApp. Tá bem, eu vou ficar aqui, mas agora acho que agora seguimos bem. Tá. Eu parei, então, aqui no Laplanche, e aqui eu estava falando, então, sobre os autores psicanalíticos, né? Que eu vou me deter mais, então, nesses três autores, Freud, Ferenczi e Winnicott. Eu me guiei muito também, né, enfim, em dois artigos do Sidney, né, um artigo que ele publicou na Revista Brasileira de Psiquiatria sobre a evolução histórica do conceito do TEPT, em 2003, e um artigo publicado na revista da SPPA, em 2014, sobre violência na infância, trauma e vulnerabilidade. Esses artigos demonstram que o Freud sempre manteve, ao longo de sua obra, a percepção do trauma como um fator muito relevante na psicopatologia. Mas antes de falar propriamente sobre Freud, é importante destacar dois autores anteriores ao Freud e que tiveram uma influência muito grande na sua obra. Charcot, Freud foi influenciado pelas concepções de Charcot, que considerava os distúrbios histéricos como de natureza psíquica e não orgânica. Ele utilizava a sugestão hipnótica para fazer os sintomas desaparecer e para fazer os sintomas surgirem. Outra influência de Freud foi um dos discípulos mais destacados de Charcot, que foi o Pierre Janet. O Janet, em 1887, ele seguiu uma grande coorte de pacientes, encontrou uma taxa elevada, né, de situações traumáticas nesses pacientes. A influência dele foi tão grande que ele chegou a ser convidado para divulgar seus estudos sobre os sintomas histéricos e trauma em uma série de 15 conferências na Universidade de Harvard em 1906. Esse autor francês, há mais de 140 anos, descreveu nos seus trabalhos conceitos como alteração do processamento normal da memória e o fenômeno da dissociação da mente, que estão presentes ainda hoje nas atuais classificações diagnósticas sobre trauma. Quanto ao Freud, bom, nas 44 vezes em que o conceito de trauma aparece na obra de Freud, 36 ocorrências são anteriores a 1897, o que por si só dá uma ideia de que a concepção de trauma dominou os anos pré-psicanalíticos. Impressionado com a frequência dos relatos clínicos de suas pacientes histéricas, que responsabilizavam os adultos por vivências e experiências sexuais de sedução na infância, ou seja, um trauma real, o Freud formulou a sua famosa teoria da sedução, atribuindo ao trauma um fator fundamental na etiologia das neuroses. Posteriormente, o Freud percebeu que os relatos das cenas de sedução não encontravam apoio na realidade objetiva, abrindo caminho então para novas postulações teóricas, como o reconhecimento das pulsões sexuais e da sexualidade infantil, e uma ênfase maior nas fantasias inconscientes no mundo interno, como fatores preponderantes na constituição da realidade psíquica. De certa forma, esse movimento em direção ao mundo interno pode ser pensado como ponto de partida da psicanálise. É famosa a correspondência entre Freud e Fliess, de setembro de 1897, quando Freud diz: preciso confiar-lhe imediatamente o grande segredo que nesses últimos meses foi se revelando aos poucos. Não acredito mais na minha neurótica, na teoria traumática sexual. Não existe no inconsciente um indicador de realidade, de modo que é impossível distinguir entre a verdade e a ficção investida de afeto. Porém, cabe ressaltar que o que Freud abandonou na teoria foi a sedução infantil como fator único, como causa específica das neuroses, mas não como um dos fatores na sua causalidade. Bem, e quanto ao estudo do trauma no restante da obra do Freud? Entre 1897 e 1920, há um período em que as referências ao assunto vão gradativamente se tornando cada vez mais escassas.
Alguns autores referem que esse período até 1920 seria considerado o primeiro período do trauma. O segundo período seria após a publicação do artigo Além do Princípio do Prazer, quando, estudando os neuróticos de guerra, ele introduz a noção do traumatismo como um estímulo excessivo que rompe o escudo protetor, invade e desorganiza o aparelho mental. E o tema, depois do Freud, do trauma em Freud, volta a aparecer nas conferências introdutórias, em inibições, sintomas e angústia. E, por fim, haveria um terceiro momento, lá em 39, com a publicação de Moisés e o monoteísmo, quando Freud acrescenta, reformula e revisa várias de suas concepções sobre o trauma. Bem, mas diferentemente de Freud, cuja ênfase recai muito mais sobre o mundo intrapsíquico, Ferenczi e Winnicott privilegiam o ambiente e o mundo interpsíquico como possíveis causadores do trauma. Para o psicanalista húngaro Ferenczi, por exemplo, há um trauma real. O modelo através do qual Ferenczi pensa o trauma se encontra, talvez no seu artigo mais clássico, Confusão de Línguas entre os Adultos e a Criança, a linguagem da ternura e da paixão. Nele podemos destacar 3 tipos de situações traumáticas: o amor forçado, a punição passional e o terrorismo do sofrimento. O amor forçado se caracteriza como resultado da imposição da sexualidade adulta, chamada de linguagem da paixão, sobre a sexualidade da criança, que ele denominou de linguagem da ternura. O segundo tipo, a punição passional, se dá a partir de atos físicos violentos cometidos por adultos como punição ao que era vivido pela criança até então como uma brincadeira. No terrorismo do sofrimento, há uma inversão de papéis, em que a criança é coagida a atuar como cuidadora de um adulto em que ela deveria confiar e do qual depende. A confusão instalada pela resposta do adulto, o Ferenczi deixa isso muito claro, é reforçada quando a criança, querendo saber sobre o acontecido, sobre o traumático, pergunta para um outro adulto de sua confiança, que, não suportando o relato, desmente a sua vivência. Seria um segundo momento do trauma, o desmentido. A defesa utilizada diante do traumatismo é a clivagem narcísica, como se uma das partes da personalidade que foi clivada sobrevive em segredo e se esforça constantemente para se manifestar. A metáfora utilizada por Ferenczi para ilustrar esse mecanismo é de que uma parte do corpo se abrigariam parcelas de um gêmeo que foi inibido, e a outra parte, a que foi poupada, assumiria o papel, o trabalho de adaptação à realidade. Outra consequência importante do trauma é a identificação com o agressor. O Ferenczi vai levantar a hipótese de que, diante de uma experiência de uma violência, uma sedução, a criança, que tem a personalidade ainda muito fracamente desenvolvida, reage ao brusco desprazer, não pela defesa, mas pela identificação e introjeção daquele que a ameaça e agride, segundo as palavras do próprio Ferenczi. Por fim, cabe destacar o que o Ferenczi denominou de progressão traumática. Esta é descrita como um amadurecimento prematuro de uma parte da personalidade que acontece tal qual a famosa metáfora proposta por Ferenczi da maturidade apressada de um fruto bichado, maduro por fora, precocemente amadurecido, mas podre por dentro. E para o Winnicott, pediatra e psicanalista inglês, embora possua um papel bem definido, o conceito de trauma na obra de Winnicott se encontra entrelaçado com várias de suas concepções teóricas e técnicas. Para o Winnicott, o trauma é efeito de uma intercorrência em um processo que poderia ter progredido de forma favorável se contasse com um ambiente facilitador. A mãe deve funcionar como um ego auxiliar para que o próprio ego da criança vá se desenvolvendo gradualmente. Segundo, por exemplo, a sua teoria do desenvolvimento emocional primitivo, o trauma é uma consequência do fracasso na relação mãe-bebê, que não vai propiciar a passagem necessária de um estado de dependência absoluta e de não integração para um estado rumo à independência e de integração do self.
Uma defesa contra o traumático seria a construção de um falso self. O Winnicott enfatizou muito a distinção entre o verdadeiro e o falso self. O verdadeiro self representa os sentimentos e experiências autênticos de alguém, enquanto o falso self vai se desenvolver como uma adaptação defensiva aos estressores ambientais extremos. Vocês veem que tem uma correlação, né, nesses conceitos do Winnicott com os conceitos propostos pelo Ferenczi. E para o Winnicott, a falha nos cuidados maternos também vai dificultar a construção adequada de objetos e espaços transicionais e a experiência de ilusão, desilusão, base do princípio da realidade e dos futuros processos simbólicos. Seria impossível, em função do tempo e do objetivo dessa apresentação, nos aprofundarmos mais nos estudos desses autores, bem como de diversos outros autores mais contemporâneos, né, que contribuíram muito para o estudo do trauma, como Bion, André Green, Márcio Ducan, Laplanche, Howard Levine, René Roussillon, dentre outros. E quanto a nós, gaúchos, nós passamos recentemente no nosso estado por um trauma coletivo. As enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul em maio de 2024, uma série de temporais e inundações que colocou todo o estado em situação de calamidade pública. O grande volume de chuvas que atingiu o Rio Grande do Sul provocou estragos em 469 dos 497 municípios do estado. Causou mais de uma centena de mortes. Rapidamente, os principais jornais e sites de notícias do mundo inteiro relatavam a enorme tragédia que estava acontecendo aqui no nosso estado. Um estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, por exemplo, que saiu há 3 dias atrás, relatou que 876 mil pessoas foram diretamente atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Mas já havia acontecido uma enchente antes em Porto Alegre, a famosa enchente de 41. Até maio de 2024, 1941 havia ficado como o ano da pior enchente da história de Porto Alegre. Essa enchente também atingiu todo o Rio Grande do Sul. Porto Alegre foi uma das cidades mais atingidas em função de sua posição geográfica nas margens do Lago Guaíba. No total, 70 mil habitantes ficaram desabrigados, quase 1/4 da população de Porto Alegre. Na época, ficaram sem energia, sem água potável, e o transporte estava principalmente através de barcos. Foi nessa época também que surgiu a expressão abobado da enchente. Eu lembro de um parente antigo, amigo dos meus falecidos avós, que contava histórias sobre os tais abobados da enchente. Eu, criança, ouvia fascinado aquelas histórias de indivíduos ingênuos, apatetados, tolos. Eram histórias ora cômicas, ora tristes, sobre pessoas que ficavam alheias à realidade e que eram protagonistas de situações absurdas. Sérgio da Costa Franco, que foi um dos maiores pesquisadores da história do Rio Grande do Sul, refere que a expressão abobado da enchente surgiu após a tragédia de 41. Essa infeliz expressão foi cunhada para designar um grupo de pessoas provavelmente traumatizadas que perderam tudo na enchente e andavam estupefatas pela cidade, de tal maneira que pareciam sofrer de algum tipo de deficiência mental e que nelas havia se instaurado uma espécie de indiferença à vida. Mário Quintana, nosso grande poeta, no livro Sapato Florido, publicado 7 anos depois da inundação, descreve um poema chamado Reminiscências, no qual ele diz: entrava-se de barco pelo corredor da velha casa de cômodos onde eu morava. Tínhamos assim um rio só para nós, um rio de portas adentro. Que dias aqueles! E de noite não era preciso sonhar, pois não andava um barco de verdade assombrando os corredores. Foi também a época em que era absolutamente desnecessário fazer poemas. Espero que todos tenham me acompanhado até aqui e agora peço licença para ler um breve texto a partir das minhas vivências a respeito do período que passamos. O desastre ambiental que se abateu sobre o estado do Rio Grande do Sul pode ser visto como um trauma coletivo. Veio sem aviso prévio, nos encontrou sem defesas,
sem diques, sem muros. Inundou nossas mentes e nossas vidas. É um tipo de situação que não conhecíamos e, por isso mesmo, é difícil reconhecê-la como tal. Interessante também como passamos a ser inundados por expressões e assuntos, tanto dentro quanto fora dos consultórios, relacionado ao que estávamos vivendo naquele momento, como as previsões meteorológicas, por exemplo. Eu passei a ver várias vezes as inúmeras previsões ao longo do dia e em diferentes fontes. Nem sempre elas convergiam. Tendi a acreditar sempre na menos pior. Abrigos, desabrigados, Matias Velho, Quarto Distrito, leptospirose, jet ski, Pedro Scooby, doações, Pix. Será que é seguro ou será que é uma conta fake? Na dúvida, passei a fazer doações apenas para conhecidos que sabia que estavam envolvidos no voluntariado ou que haviam sofrido diretamente os danos da enchente. O nível de água do Muro do Mauá. Baixei um aplicativo no celular que volta e meia eu verificava para acompanhar o nível de água que não parava de subir. Me peguei ansioso e torcendo avidamente para o nível de água baixar. Por falar em água, ouvia rumores de que faltaria água. Fui ao supermercado, não havia mais água. Me lembrei da época do início da pandemia de Covid, quando ao ir apressadamente para esse mesmo supermercado comprar álcool gel, não havia mais nenhum. Logo pensei, como diz a música do Gonzaguinha, ou não dá sorte, ou dá azar. Vi a imagem da loja da Havan em Lajeado inundada. Que imagem terrível. Parecia um filme, desses bem apocalípticos. Minha filha de 4 anos perguntou para nossa funcionária se tinha alguém em cima do telhado da casa dela. No outro dia, ao ir visitar a casa da avó, perguntou se poderia ir ver o telhado. Tempos malucos. Mas em um tempo em que é amplamente noticiado que um cavalo é encontrado ilhado em cima do telhado de uma casa por dias, tudo é possível. Precisamos falar com as crianças sobre o que está acontecendo. Mas eu próprio me sentia também como uma criança, como na música do Erasmo Carlos. Por dentro, com a alma atarantada, sou uma criança e não entendo nada. Nos atendimentos que fiz, agora com uma trilha sonora de helicópteros de resgate, sobrevoando a cidade e sirenes tocando a todo momento, ouvia relatos dos mais variados tipos. Luciano, estou com uma sensação muito ruim. Sinto que deveria estar ajudando. Eu que sempre costumo ajudar todo mundo, mas não consigo. É demais para mim tudo isso. Um outro paciente me envia mensagem de texto e fotos dele em cima de um caiaque em pleno bairro Menino Deus no dia da sessão. Cara, não vou poder ir hoje. Estou trabalhando nos resgates. Meus amigos da vela do kitesurf estão aqui comigo. Vi coisas que jamais imaginei que veria. Estão precisando muito de mim. Estou sem dormir direito há vários dias. Uma paciente me diz: Tu imagina, no meio disso tudo, a minha empregada não vem. Foi aparecer 7 dias depois. Não me falou nada. Liguei para ela e disse que não precisava mais dela. Ela me disse que a casa tinha sido inundada. Demiti ela. Quando eu mais precisei, ela nem para me avisar. Outro paciente, um adolescente, moradora do centro, me disse: Só de ouvir o barulho da chuva já fico desesperada. Vem aquela ansiedade, o coração fica acelerado e começo a chorar. O coração fica acelerado e começo a chorar. Quando chove à noite eu não durmo e fico na janela olhando o rio para ver se ele está subindo. Mas as chuvas não paravam. O sentimento de espanto e estupor também não. É todo um estado desamparado e é doloroso se separar da crença de que vivíamos em um lugar seguro e imune a desastres naturais. Beira-Rio inundado. Quando poderia assistir um jogo do glorioso Internacional no Beira-Rio? Justo agora que investiram tanto para fazer um baita time que iria ganhar as 3 competições que está jogando, arena inundada, aeroporto inundado. Aí já é demais. Pensei, será que vai demorar mais de uma semana para o aeroporto voltar a funcionar? Não, no máximo 2. Quem sabe? Vá lá, sendo muito pessimista, 1 mês. Até a estátua do Laçador, símbolo de Porto Alegre, está rodeada por água. Lembrei da música interpretada por Leopoldo Racier, que dizia: Não tá morto quem luta e quem peleia, pois lutar é a marca do campeiro. E seguimos lutando. Descobri que a estação de água de onde eu moro era a Estação São João, e a estação do meu consultório era a Estação Menino Deus, ou seria Moinhos de Vento. Sei lá, só sei que fiquei 7 dias sem água no consultório.
Que paradoxo! Apesar desse excesso de água e das chuvas que não param, não há água. Boa parte da cidade está sem água. Mas nada, absolutamente nada, se compararmos às pessoas que perderam suas vidas, parentes, suas casas e seus negócios. Uma espécie de culpa por não ter sido tão afetado passou a me acompanhar. Uma culpa por não estar fazendo mais do que poderia. Uma culpa por me dar conta da minha condição privilegiada e por presenciar tantas pessoas desassistidas, em sofrimento e que ficaram sem nada. Mas de onde estava essa culpa antes, em um país com tanta desigualdade social? Fui a abrigos, fui na escola dos meus filhos levar doações, fiz atendimentos voluntários. Vi com os meus olhos uma correnteza, não de água, mas de voluntários se organizando e se dedicando horas e horas a fio no atendimento dos desabrigados. Via nas redes sociais pessoas se arriscando e entrando com água até o pescoço para fazer resgates. Por sinal, passei a me preocupar mais com a quantidade de tempo que ficava vendo as redes sociais. Associações e sociedades da área psi se organizando rapidamente para prestar um pronto-socorro psicológico, psiquiátrico para a enorme quantidade de pessoas em extrema vulnerabilidade que não parava de aumentar. É aquela história. Situações limite como essa tendem a revelar o que há de melhor no ser humano, mas também o que há de pior. Ladrões, abusadores, saqueadores que invadiam lojas e casas, alarmes falsos, assaltos aos voluntários, golpistas se aproveitando da desgraça alheia. Porém, o que observo e acredito é que a bondade do ser humano e a solidariedade ainda prevalecem sobre a maldade e o banditismo. Como é que eu estou de tempo, Fábio? Mais um minutinho, pode ser? Pode ser, perfeito. Uma situação, por mais catastrófica que seja, não será necessariamente traumática para todos os indivíduos no mesmo grau e da mesma maneira. Assim, coloca-se desde o início a necessidade de estarmos muito atentos à especificidade com que cada um de nós está reagindo neste momento. Todos, de alguma forma, foram afetados pelos acontecimentos, mas não necessariamente traumatizados. Como afirma Rogério Levi, sabe-se que o trauma ocorre pela impossibilidade de representar, simbolizar uma experiência emocional que transcende a nossa capacidade simbólica, seja pela sua intensidade, seja pelo seu significado aterrador. Assim, cada sujeito seguirá no seu caminho, o caminho possível para lidar com o impensável, o não simbolizado, e num determinado momento, cabe a nós, como psicoterapeutas de orientação analítica, através de nossas intervenções, ajudar o paciente a internalizar ou reconstruir a confiança num objeto interno, continente, capaz de transformar as situações traumáticas em algo pensado. Acredito, porém, ser verdade, e isso vale tanto para os pacientes quanto para os psicoterapeutas, que quem souber sofrer, sentir, quem souber digerir este momento doloroso, quem for capaz de sentir a dor e a tristeza e criar uma intimidade com seus sentimentos de medo e de solidariedade, por exemplo, serão aqueles que se sairão melhor dessa situação. Eu, ultimamente, em função dessa apresentação, ouvi muitos podcasts, vídeos, li artigos sobre o tema. E ontem mesmo, ouvindo o podcast Complexamente da SPPA, que é organizado pela Caroline Busatti e pela Débora Schaff, uma das convidadas, a Kátia Radke, citou um poema atribuído à poetisa Cora Coralina, que eu vou ler aqui. O poema se chama Saber Viver e diz assim: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Muito obrigado. Nós que te agradecemos, Isolan, pela tua apresentação tão legal, tão bonita, didática.
E vamos passar de imediato, então, vou pedir para colocar o Dr. Sidney na tela. Que vai ser o próximo a falar. Milena deve estar providenciando a entrada. Belas imagens e muito bonita a tua visão pessoal. A gente testou 3 vezes, né? Na hora não deu certo, mas pelo Não, menos não, mas depois deu tudo certo. tá ótimo. Obrigado. Sidney, novamente bem-vindo. Muito Com a obrigado. palavra. Com a palavra, o Sidney, por favor. Sim, estou tentando colocar minha apresentação aqui. Certo. Eu queria começar agradecendo o privilégio de estar compartilhando com vocês mais uma vez este evento do CEPOA. E para mim é um privilégio estar sempre convivendo com os colegas mais jovens e aprendendo com eles. E achei muito boa a apresentação há pouco do Luciano e com as suas vivências. E lamento o meu viés acadêmico, porque eu vou ficar como um velho professor dando aula. Mas, enfim, logo depois de mim vai vir a Carol também com vivências pessoais a respeito. Tem algumas fontes em comuns que tanto eu quanto o Luciano consultamos, então alguns slides eu vou resumir. Mas, enfim, eu vou tentar colocar o contexto do trauma na história ou na evolução da, da psiquiatria e psicanálise nos últimos 100 anos. E começando a lembrar que quando a psicanálise começou a ser construída, o trauma já estava circulando em vários locais da Europa, principalmente na psiquiatria francesa. E em 1859 já tínhamos uma coorte de 500 pacientes histéricas, estudados por Pierre Briquet, que na França ainda se chama de síndrome de Briquet, a histeria, e que ele encontrou, então, origens traumáticas na história de 76% dessas pacientes. E depois, como já mencionado, Charcot estabeleceu uma relação psicológica entre o que ele chamava de choques nervosos induzidos traumaticamente e aqueles induzidos psicologicamente pela sugestão hipnótica. E ainda que ele dissesse que na causação da histeria estivesse sempre algo de sexual ou de genital, ele seguia acreditando que o verdadeiro agente etiológico era uma fraqueza do sistema nervoso de causa hereditária e que o trauma sexual não seria mais do que um fator desencadeante que ele chamava de agente provocador. Janet, também citado pelo Luciano, né, estudou outra série de quase 600 pacientes, de 1889 até 1920, e, de novo, identificou origens traumáticas em 46% deles. E ele escreveu sobre a relação, então, que é uma relação que segue atual, né, entre os mecanismos de dissociação, traumas e histerias. Criou o termo subconsciente, né, que precedeu o conceito de inconsciente, né? Mas ele aqui descrevia, diferentemente, né, do Freud, o subconsciente como um conjunto de memórias que constituiriam os esquemas mentais necessários para criar a interação das pessoas com o seu meio ambiente. Esse é um conceito muito atual.
Então, o que ele propôs é que, ao experimentar emoções desproporcionalmente intensas, a mente se mostrava incapaz de estabelecer uma comparação adequada entre essas experiências aterrorizantes e inesperadas presentes, né, e os esquemas cognitivos prévios, que nós sabemos hoje também que as percepções que nós temos são comparadas com as memórias que nós temos registradas para nós conseguirmos entender do que se trata. Aqui ele diz assim, olha, as memórias não conseguiam conter essas experiências novas e aterrorizantes, e elas não conseguiam ser integradas na consciência e permaneceriam dissociadas da consciência e do controle voluntário, o que, de novo, é um conceito bem atual. Como mencionou o Luciano também, né, ele já descrevia há 120 anos, né, a alteração, o central, dois conceitos do TEPT, né, que é a alteração do processo da memória e os fenômenos decorrentes da dissociação. Então, essa é uma descrição de 1889. Incapaz de integrar as memórias traumáticas, os pacientes parecem perder a capacidade de assimilar novas experiências, como se a personalidade ficasse definitivamente paralisada nesse ponto e não pudesse mais crescer pelo acréscimo ou assimilação de novos elementos. Essas constatações clínicas e os mecanismos psíquicos ficaram, no entanto, minimizados e pouco reconhecidos por quase um século. Bom, Freud fez um estágio com Charcot em 1887 e ele conviveu tanto com Charcot como um dos seus principais discípulos, que era o Janet, e ele concordou e publicou nos estudos concordou com aquelas ideias, né? E nos estudos sobre histeria, ele disse que os precipitantes, os sintomas histéricos, podiam ser descritos como traumas originados em estados afetivos paralisantes de extremo medo e pavor. Repetindo Janet, ele também dizia que a dissociação da consciência estava presente em cada caso e que a tendência à dissociação e que a tendência à dissociação havia, e com isso a emergência de estados anormais de consciência era o fenômeno básico. A memória do trauma agiria como um corpo estranho que, muito depois da sua entrada na mente, continuaria ativo, persistindo por longo tempo, com surpreendente frescor e com a totalidade da sua coloração afetiva. Daí ele acrescenta uma observação que ficou famosa, né? E que os histéricos sofriam principalmente de reminiscências de uma experiência traumática que estaria constantemente forçando sua presença na mente. E pode-se comparar parte dessa descrição com o critério do DSM-4 e do DSM-5 também, né, que ainda define trauma como a exposição a um evento que provocou uma resposta de intenso medo, impotência ou horror. Nos estudos sobre histeria, a causa da neurose traumática não era nem a natureza nem a intensidade do trauma, mas o efeito da emoção violenta, do pavor despertado que causaria o trauma psíquico. Então, ele diz assim, qualquer experiência que provoque afetos perturbadores como ansiedade, horror ou vergonha, poderá operar como um trauma desse tipo. Então, aqui se estabelecia um dos paradigmas do trauma psíquico freudiano. A pessoa se veria confrontada com uma emoção avassaladora e produzindo um estado psíquico insustentável que ameaçava desorganizar ou até destruir as funções psíquicas. Quando essas emoções ficavam imanejáveis, e aqui Freud mudou o mecanismo de defesa, em vez de dissociação, porque ele estava trabalhando já com o seu modelo topográfico, consciente e inconsciente, e com a repressão como principal mecanismo de defesa,
Ele disse que quando as emoções ficavam intensas demais, ocorria a repressão delas. E, como resultado, a memória reteria, né, ou manteria os afetos desorganizadoras inconscientes e os histéricos sofreriam de traumas psíquicos incompletamente reagidos ou desabafados, assim, ventilados. No ano seguinte, o Luciano também mencionou, ele avançou em 1896, a hipótese dele da sedução, de que a experiência de um relacionamento sexual com a criança sendo vítima de um abuso de outra pessoa adulta, seria a causa específica da histeria e não meramente o seu agente provocador. E, novamente, o Luciano mencionou que ele abandona essa hipótese e apresenta 4 razões para isso. Primeiro, o fracasso do tratamento dos seus pacientes, porque ele tratava de tornar consciente esses eventos de sedução e as pacientes não melhoravam. Segundo, ele achou que era improvável, dada a alta frequência da histeria, que houvesse sempre uma sedução dos pais das pacientes. Embora ele não tivesse os dados que nós temos atuais, né, de que nos transtornos borderline varia de 50% a 70% de abusos sexuais intrafamiliares nessas pacientes. Mas, enfim, ele achou que era demais pressupor que houvesse sempre um abuso intrafamiliar, especialmente paterno, em todos esses casos. O terceiro fato, sim, né, ele dizia que no inconsciente era indistinguível eventos verdadeiros de ficções imaginárias, né? Ele chamava de fantasias. E a evidência que mesmo nas psicoses, quando os mecanismos de defesa, né, do ego estavam desorganizados, não emergiam as memórias de nenhuma sedução infantil. Então, em função dessas observações clínicas, ele teria renunciado à hipótese da sedução. E com isto, então, ele volta a sua ênfase para as pulsões libidinais internas, né, especialmente as pulsões sexuais, né? Ele ainda não reconhecia as pulsões agressivas como autônomas, e o reconhecimento da sexualidade infantil precoce, com as fantasias sexuais associadas, como decisivas na construção da realidade psíquica, a serem mais consideradas que o mundo externo na constituição das neuroses. Ele diz ter sido manipulado pelas suas pacientes. Ele relata que ele teve 18 pacientes, das quais ele teria obtido essas histórias de sedução. Não há nenhum detalhe sobre essas pacientes, né? Mas ele acha que como elas queriam, que elas captaram que ele estava interessado na etiologia sexual das neuroses, que elas o agradaram contando histórias que traduziam as suas próprias fantasias, pressionadas pela sexualidade infantil das suas pulsões sexuais. E ele diz assim, ele pede desculpa por ter sido enganado e acreditado nessas histórias. Anos mais tarde, ele vai dizer que ele reconhece que parte dessas pacientes tiveram realmente experiências concretas de sedução intrafamiliar, que não eram todas criações imaginárias. Mas, enfim, a partir daí, a questão do trauma real começa a se diluir do centro das preocupações teóricas dele e junto dele com seus discípulos. Luciano também mencionou que esse abandono foi relativo, porque o que ele disse é que o papel da sedução infantil não podia ser a causa específica e única, mas ele considerava que seguia sendo um fator importante, entre outros, para a causação das neuroses. Então, Freud só vai retomar o impacto da realidade externa quando ele é confrontado com os quadros psiquiátricos da Primeira Guerra Mundial,
e ele reativa o conceito de neuroses traumáticas e ele enfatiza, então, a importância da intensidade dos estressores externos e da ausência de descargas apropriadas, verbais ou motoras, para aliviá-los, causando o rompimento de uma hipotética barreira de estímulos que protegeria o ego de estimulações externas excessivas. Ele propõe que o organismo, incapaz de lidar com a intensidade dessas estimulações, teria o aparelho mental inundado, o ego teria suas funções paralisadas e conviveria com intensas tempestades emocionais. Isso está sendo escrito, ele escreve, num livro chamado Além do Princípio do Prazer, e esse nome quer se referir que esse estado traumático desorganizador seria capaz de inativar o próprio princípio do prazer, que o Freud achava como o principal princípio motivador do trabalho da mente, né? Que esse estado traumático era capaz de inativar o princípio do prazer, pois para evitar ser psiquicamente destruído, a tarefa mais urgente do ego seria ligar as excitações excessivas e tentar descarregá-las através de manobras como sonhos e compulsão à repetição. E enquanto estava encarregada disso, todo o resto dos sistemas motivacionais ficavam suspensos, ou ficariam suspensos. Bom, os próximos avanços é na teoria da ansiedade sinal, de 1926, quando ele diz que quando um evento externo suficientemente grave se choca com a organização do ego, seu efeito é de desorganizá-lo e obliterar todas as defesas contra a ansiedade. E aqui ele introduz um conceito interessante. Ele diz que essa intrusão traumática do mundo externo é um colapso duplo, não apenas da barreira externa contra os estímulos da realidade exterior, mas também contra a barreira interna, constituída pelos mecanismos de defesa, né, do ego, contra os estímulos instintuais internos. E daí, então, o ego estaria indefeso, né, nas duas frentes. E os perigos internos, pulsionais, né, capazes de precipitar em situações traumáticas, incluíam o trauma do nascimento, ou o momento do nascimento, a perda da fantasia da perda da mãe como objeto, a perda do pênis, ou a ameaça de perdas ou mutilações de partes do corpo, a perda do amor do objeto, a mãe, a perda do amor do superego, os pais internalizados, e as ansiedades de aniquilamento, que são as que a Melanie Klein mais enfatizou. Então, percebe-se aqui que, além da intensidade desorganizadora dos estímulos, introduzem-se diversos significados subjetivos do trauma, que se resumem na experiência de desamparo que a pessoa sofre. Estas, além das contribuições sobre Moisés e o monoteísmo, praticamente são entre as últimas contribuições importantes que ele vai fazer sobre o assunto. Mas, progressivamente, na literatura psicanalítica posterior, apesar de se manter o conhecimento, ao mesmo tempo da negação da existência de traumas externos de intensidades variáveis, o conceito de trauma evoluiu e se diluiu para o conceito de situações traumáticas, e muitas dessas situações traumáticas poderiam ser normais ou não, que ocorreriam no desenvolvimento da criança e nas tarefas adaptativas dos adultos, ou para conceitos de traumas mínimos cumulativos. Até o início dos estudos sobre o Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, e a introdução do diagnóstico do TEPT na década de 1980, a ênfase de grande parte do entendimento psicanalítico se manteve na importância do fantasmático mundo de objetos internos e das suas relações, e uma inquietante minimização da presença e da intensidade dos fatores traumáticos ambientais, sociais, econômicos, culturais e naturais da realidade externa. O realmente traumático e o que seria apenas, não é pouco, mas apenas patogênico, acabam, né, na literatura se confundindo e se equalizando, quase como sinônimos.
Bom, a definição do conceito de trauma, nós temos que considerar que ele segue um conceito relativamente indefinido na psicanálise. Muitos eventos externos já foram definidos como traumáticos, como o trauma da sedução infantil, o abuso sexual, traumas de guerra, traumas extremos, traumas por deprivação, traumas silenciosos, traumas cumulativos, traumas intergeneracionais, traumas na mente do analista, traumas vicariantes ou traumas naturais, como a enchente que está aqui, nós passamos. Durante a década de 1980, um grupo psicanalítico de pesquisa conceitual, chamado de Working Party, liderado por um dos mais importantes psicanalistas da Inglaterra na época, Joseph Sandler, tentou examinar durante anos a amplitude de significados do conceito de trauma. E eles concluíram que o trauma era o protótipo de um termo flexível e que as diferenças entre as diversas dimensões do trauma psíquico e das suas interações seguiam imprecisas e difusas, e mais não conseguiram definir. Seja como for, trauma é um conceito que liga um evento externo com suas consequências específicas na realidade psíquica interna. É importante que se defina essa relação para evitar a dissolução do conceito de trauma, que se tornou uma tendência contínua e constante na literatura contemporânea. Em 1967, Anna Freud alertou: assim como a maioria vem usando frouxamente o termo trauma, no futuro, sempre que quiser chamar um evento de traumático, me perguntarei antes se realmente tenciono dizer traumático no sentido estrito do termo, isto é, que foi explosivo, devastador, causador de uma desorganização interna violenta e por ter posto fora da ação o funcionamento do ego e seus efeitos mediadores. Essa é a definição estrita do Freud, até ele mudar para situações traumáticas. Mas voltando às definições originais de Freud, só se deveria aplicar o termo trauma a experiências que, em curto período de tempo, confronte a mente com um excesso de estímulos poderoso que é impossível de manejar ou elaborar através do seu funcionamento normal e resultando disto uma perturbação permanente no funcionamento do ego. No diagnóstico de psicanálise de Moore e Fine, eles caracterizam o trauma como uma desorganização ou colapso que ocorre quando o aparelho psíquico é subitamente invadido por estímulos, internos ou externos, intenso demais, resultando um estado de desamparo do ego, que se expressa por extremos entre total apatia e recolhimento, até tempestades emocionais acompanhadas por condutas desorganizadas e de pânico. O que os modelos, tanto de Pierre Janet quanto de Freud, dos DSM-13 até o 5, têm em comum, mesmo no intervalo de um século, é que todos compreendem o trauma e suas consequências utilizando-se de parâmetros quantitativos da intensidade de estímulos, ou parâmetros econômicos, como Freud chamaria, e da incapacidade da mente de lidar adequadamente com a invasão maciça e brutal da realidade. Esses modelos econômicos acomodam muito bem o impacto de eventos traumáticos agudos, como a nossa enchente, de intensidade catastrófica e maciça, sejam eles naturais, terremotos, inundações, etc., ou provocados pelo homem. Mas eles têm menos poder explicativo para traumas individuais ou coletivos que ocorrem dentro de contextos predominantemente interpessoais, crônicos, familiares, por exemplo, como a violência doméstica ou o abuso sexual, físico e emocional continuados. Sidney, com licença, conforme combinado, mais 3 minutos, pode ser? Tá, só vou aqui mencionar uma questão política que tem a ver com o fato que as amostras usadas para estudar
e fazer a classificação do TEPT pelos DSMs foram de pequenas populações de pacientes homens, vítimas de queimaduras e de veteranos que retornavam da guerra. E, embora já existissem registros de síndromes pós-traumáticas afetando crianças e mulheres, por exemplo, o síndrome da criança maltratada, na verdade agredida, entrou nos compêndios já em 1962. A síndrome traumática pós-estupro de mulheres já foi descrita em 1974 e os problemas psíquicos decorrentes não foram reconhecidos no devido tempo. Se esperou até 1980 pelos veteranos do Vietnã e nem foram depois incluídos nas definições do TEPT. Ficaram de fora os critérios, efeitos e sequelas das agressões ocasionados no sentido de segurança, autoestima e confiança das vítimas, na transformação da sua visão de mundo como ameaçador, imprevisível e incontrolável, no fenômeno frequente das vitimizações e na perda de coerência no sentimento de si mesmo. E o DSM-5 seguiu não priorizando o contexto interpessoal dos traumas, mantendo a ênfase em agrupamentos de sinais e sintomas psicobiológicos. Eu só queria passar rapidamente, vou deixar de conversar sobre os modelos relacionais, e vou falar sobre a função simbólica no trauma para terminar. Se considera que a função egóica mais prejudicada na capacidade de integração, elaboração dos elementos e não estou vendo a última palavra, dos elementos mentais traumáticos, seja algum grau de paralisação da função simbólica do ego. A realidade não pode ser assimilada porque não consegue se integrar à estrutura da ordem simbólica, que é o marco da linguagem que nos dá lugar como sujeitos humanos, com nossa identidade e nossa história, o que nos capacita a dialogar com outros sujeitos. E aqui um dos tantos paradoxos dos processos mentais. Como se presume que o que faz traumático um evento externo é o significado pessoal que ele adquire para o sujeito, isto é, como ele tende a ser colorido pelos conflitos psíquicos pré-existentes e como se organiza dentro das relações de objetos primitivos, é preciso também admitir que parte importante da função simbólica mental permaneça intacta, para que o trauma possa significar algo para a vítima, que é um paradoxo não de todo resolvido. Eu vou deixar as conclusões, então, para depois. Ok, obrigado pela paciência. Muito obrigado, Sidney. Sempre muito bom aprender contigo. E vamos passar, então, de imediato para Carol, que vai nos trazer também algumas experiências. Carolina está entrando. Estão me ouvindo? Carol, Estamos te tudo ouvindo. bem? Caroline, estamos te ouvindo. Com a palavra, então, por favor. Então, rapidamente agradecer o convite que veio pelo Fábio, mas o convite da coordenação do CEPOA para estar aqui, falar desse tema tão importante, né? E muito feliz de estar aqui com colegas tão queridos, assim, né? Eu e Isola começamos como professores no CEPOA juntos, o Sidney foi meu supervisor, professor, supervisor, então sempre aprendendo muito, assim, eu espero complementar a fala deles, né? Acho que a gente traz conceitos que a gente está bem alinhado no tema, no entendimento, e eu espero apenas fazer uma complementação disso. Eu vou compartilhar minha tela, porque eu fiz uma apresentação... Não, peraí, acho que está aqui. Eu fiz uma apresentação, não vai passar meu texto, mas eu fiz mais para algumas... tem foto e tem arte para simbolizar o que às vezes o psiquismo não consegue dar conta, assim. Então, para me acompanhar, algumas obras de arte que eu separei,
para ilustrar a minha fala. Eu vou iniciar a minha parte do colóquio contando algo familiar. Uma história da minha família que eu me dei conta da maneira como essa história existia na minha vida ao estudar para esse evento. Na sala da casa dos meus avós sempre houve 2 retratos pendurados com a imagem dos meus avós. A imagem do meu avô era dele jovem, vestido de farda militar, mas ele não seguiu carreira, né? Eu destaco isso porque acho que a questão militar vai fazer parte, né? Então, ele estava de farda militar, mas do período que ele serviu, mas ele não seguiu carreira. Embaixo desses quadros havia um aparador com muitos porta-retratos e 2 fotos ficavam em destaque. Uma foto era do meu tio, com farda militar, e outra foto era dele, de corpo inteiro, vestido com farda militar, ao lado da família. Os pais e os 6 irmãos. Essa foto aqui, vocês estão conhecendo a minha família de 1964. Aquela foto sempre teve ali. A minha curiosidade infantil, em determinado momento, fez eu perguntar que foto era essa, né? Com o tio vestido de farda militar, sendo que ele também não seguiu carreira. Minha mãe me contou que quando meu tio serviu ao exército, ele foi, junto com a sua guarnição, em missão de paz pela ONU para Suez, numa época de conflitos naquela região. Quando a minha curiosidade ela começou a avançar de como tinha sido essa vivência dele, explicações passaram a não vir. Até que a minha mãe disse: eu não sei como foi lá. Teu tio não conta nada. Ele nunca contou. Ele não gosta de falar sobre esse assunto. Só sei que quando ele voltou, fomos recebê-los, e essa foto, na base aérea, e um colega veio no caixão. Foi morto porque saiu da barraca à noite. Parece que eles não podiam sair da barraca à noite. Dessa forma, a história se encerrou. Apenas passou a existir no meu imaginário, e a sensação que a família vivenciava de ter um orgulho do seu pracinha que foi em missão de paz para outro país. E esse orgulho retornava todo 7 de setembro, que ele desfilava no Batalhão dos Boinas Azuis. Bom, eu comecei contando essa história porque eu não sei qual o efeito traumático dessa vivência na vida do meu tio. Não vou saber, ele já veio a falecer. Mas, ao ler o artigo Trauma Psíquico e Paradoxo das Narrativas Impossíveis, mas Necessárias, da Gabriela Maldonado e da Marta Rezende, psicanalistas do Rio de Janeiro, elas relatam a ideia de uma narrativa impossível, né, mas necessária quando há um sofrimento indizível, posto em cena com o traumático. Elas falam que torna-se fundamental para aqueles que sobrevivem ao catastrófico do trauma a paradoxal tarefa de narrar o intransmissível. Sobreviventes de grandes catástrofes históricas costumam relatar em seus testemunhos que seus relatos nunca conseguem transmitir realmente a experiência inenarrável do horror que eles passam, ou que eles passaram, né? Eu acho que muitas vezes os artistas expressam um pouco do que é sentido em suas obras, e por isso eu trago aqui algumas obras que eu separei. Essa é Os Desastres da Guerra, de Francisco Goya, de 1810, 1820. Maldonado e Rezende também falam, trazem no seu artigo o pensamento do filósofo Walter Benjamin, que ressalta que os sobreviventes das trincheiras voltam sem histórias para contar, pois o invisível da guerra não podia ser assimilado em palavras. Para Benjamin, a experiência traumática da guerra não seria uma experiência transmissível de boca em boca, por tratar-se de uma experiência única e não compartilhável. Eu introduzo, então, a minha fala ressaltando que o trauma psíquico, com essa história familiar, para ressaltar que o trauma psíquico não foi nem narrado, não ouvido e nem simbolizado na vida familiar. Me dei conta,
né? E que isso acontece diariamente nas nossas vidas, né? Nas histórias das nossas famílias e dos nossos pacientes. Há inúmeros traumas psíquicos que eles não estão dispostos a serem narrados, eles vão ter que ser ouvidos de outras maneiras. A sensação que eu fiquei por muitos anos era a história heróica de um pracinha brasileiro, né, que foi para outro país, mas possivelmente para o meu tio era uma vivência inenarrável. Em psicanálise, a gente entende que trauma psíquico não é o acontecimento em si, mas como o acontecimento ocorre dentro de cada um, de uma maneira que o psiquismo não dá conta de tal vivência. Né? Que é a obra de arte O Grito, que expressa essa angústia, essa aflição. O Ruggiero Levi descreve no seu livro A Simbolização na Psicanálise que uma situação será traumática quando provocar no sujeito emoções de intensidade ou qualidade que estejam além da sua capacidade de continência num dado momento. Acho que o Zola também falou isso que está presente no livro do Ruggiero. A experiência traumática, ela ocorre quando não pode ser simbolizada, ou não tem representação psíquica, ou a representação foi destruída, mesmo que inevitavelmente fiquem marcas que não se apagam da memória, marcas que ficam positivadas no corpo e na conduta. Em maio deste ano, a gente viveu uma das maiores tragédias ambientais já ocorridas em extensão de terra no mundo. A tragédia aqui, em extensão, foi uma das maiores do mundo. A devastação de uma grande região, atingindo inúmeras pessoas, era algo inimaginável por muitos de nós, apesar, né, de que alguns alertavam sobre essa possibilidade. Diante de tudo isso que vivemos, nós vimos uma grande mobilização nacional e até internacional para ajudar essas inúmeras pessoas que estavam alagadas, que foram quase afogadas e, por consequência, ficaram desabrigadas. Eu não me vi, eu não me envolvi com salvamento em água, porque essa era uma tarefa, eu não me senti apta para esse tipo de façanha, mas, como muitos de nós, como o Isola falou, a gente se viu impelido a ajudar, né? No início fiz, como muitos, né, de fazer doação de roupa, de dinheiro, e depois eu comecei a ajudar num abrigo de crianças e mulheres. O que mais me chamou a atenção ao começar a frequentar o abrigo era que não se tratavam de mulheres com um ar de abatida e aniquiladas, como eu imaginava. Eu acho que eu me sentia abatida e aniquilada ao ver as imagens da inundação e imaginei encontrar mulheres que estivessem assim. Mas eu me deparei com mulheres muito sofridas, sim, muitas com uma linguagem agressiva, reativa a qualquer aproximação, com pensamentos paranoicos, mas extremamente ativas fisicamente. Inquietas, né? Eu acho que elas estavam inquietas. Não parecia haver a imagem e nem o relato do trauma recente vivido de perder tudo. O que eu vi e ouvi foram relatos de preocupações que estavam mais presentes naquele momento, que seriam assim, qual é o quarto que eu e a minha família vão ficar? O abrigo oferecia quartos separados, né? Então, de início era uma preocupação, com quem é que eu vou ficar? Qual quarto que eu vou ficar? Né? Uma abrigada que estava grávida e que para o abrigo anterior que ela estava não tinha condições de ela ficar, ela estava para ganhar, então ela veio com os filhos e o marido ficou. E na primeira entrevista, o que ela me relatou era a preocupação, como é que o marido ia ficar no outro abrigo, o que ele ia pensar, né, o que ele ia fazer, ela estava mais preocupada com as atitudes dele.
Uma outra brigada, ela me disse assim, eu estou muito ansiosa. E eu imaginei que ela ia falar, né, ansiosa por estar chegando num lugar novo, perdeu tudo. E ela me disse assim, eu acho que as pessoas não vão gostar de mim, né? Nem de mim, nem dos meus filhos. Né? Ninguém gosta de mim, nem minha mãe gostou de mim. Esse foi o primeiro relato dela. Então, o que eu vi era que a necessidade de existir estava presente naquelas narrativas, muito mais do que o acontecimento traumático em si, né? Era o relato. E dessa forma, nesse aspecto, eu trago um trecho do trabalho da Neuza Lucion, trabalho intitulado O Traumático e a Mente do Analista, que ela apresentou agora em novembro de 2023 na SPPA. A Neuza ressalta o que o Roussillon enfatiza que, frente a uma situação traumática, impossibilitado de tolerar a experiência, simbolizá-la ou fugir dela, o sujeito, para se preservar, é forçado a cortar de si a parte dele mesmo, que entrou em contato com a realidade da experiência. Esse mecanismo faz com que parte essencial de sua identidade fique excluída. Eu acho que era o que a gente via, né? Eu registro aqui que eu e outras colegas que também se voluntariaram para atender no local, víamos que o sofrimento estava ali, aparecia de alguma forma, mas na maioria das vezes não podia ser acessado, narrado ou simbolizado. Vou trazer aqui a pintura da Frida Kahlo, a coluna partida, que foi a maneira como ela demonstrou a tristeza e a dor diante do que ela vinha vivendo. A Neuza também ressalta no trabalho a função objetalizante do Green, no qual, para haver metabolização mental, é necessário que o indivíduo tenha edificado, a partir da relação com o objeto primordial, uma estrutura enquadrante do eu, cuja montagem considera o narcisismo primário elemento fundamental. É no movimento contínuo de investidura e desinvestidura, o intrincamento pulsional, que o psiquismo vai se construindo e se complexizando. O Winnicott fala na crença no bom objeto, para o desenvolvimento da saúde mental, de um desenvolvimento saudável da saúde mental. Se não houver um investimento objetal para dar conta do caos, o trauma já tem seu pré-requisito presente. E isso nós vimos muito nessa vivência no abrigo. Não é só de água que essas mulheres estavam inundadas, mas de abandono, de desamparo e de desalento. A gente via que se tratavam de mulheres com muitas vivências traumáticas e que não tinham a internalização de objetos continentes, não tinha a internalização de um objeto continente. O traumático foi se revelando algo presente na subjetividade de muitas abrigadas, através de emoções brutas que não puderam ser elaboradas. Da conduta ou do alucinatório, como diz o Ruggiero no seu livro. Eu vou descrever uma das situações vividas no abrigo que demonstra bem o que eu estou relatando de uma comunicação traumática não narrável, mas presente através da conduta de emoções não simbolizadas. Todo domingo há um grupo terapêutico com as abrigadas e com algumas voluntárias psiquiatras, psicanalistas que participam, né? Maria, uma das abrigadas, não vai para o grupo, está indignada com outra companheira de casa e decide não participar. Após o grupo, soube que foi um dos assuntos abordados. Outras mulheres falaram de sua conduta e da relação difícil que estava tendo entre elas. Ao saber disso, ela invade a sala onde estão as voluntárias psis e diz: então agora vão me atirar da escada? Fui o assunto do grupo?
Chamamos ela para conversar e entender o que estava ocorrendo. Ela fala que não suporta uma das últimas abrigadas que chegou na casa. Diz que Fátima, todos os nomes estão trocados, tá? Diz que Fátima, essa nova abrigada, não gosta dela e, por conseguinte, Maria também não gosta de Fátima. Lembro do meu primeiro contato com Maria na casa, no qual ela havia me dito, ansiosa, que achava que o relato de que ninguém ia gostar dela era de Maria, né? Já que nem sua mãe a tratava bem. Eu abro um parênteses aqui para dizer que a Maria é uma abrigada bastante querida por muitos ali, né? É uma sensação, uma impressão dela que ela traz. Fátima veio para casa por ter sido ameaçada pela vizinha, com quem estava no abrigo anterior. Dessa forma, eu ressalto que Fátima chegou na casa assustada e paranoica, mobilizada com a situação que parece tomar uma proporção de agressividade ainda maior. Nós ficamos muito mobilizadas com essa situação, né, que começou a ter uma proporção, a gente ficou com medo que elas realmente entrassem em violência, né, em agressividade, que se batessem, a gente ficou muito mobilizada, a gente decidiu naquele momento, assim, chamar a Fátima para conversar junto com a Maria. E aí, na hora, a Maria acusou que a Fátima teria chamado o filho dela de demônio. E a Fátima desmente, diz que não chamou, que isso não ocorreu, que isso era fofoca de outra brigada. E aí, ali, a gente tenta conversar sobre a situação, amenizar, mostrar que ali é um local de acolhimento, de ajuda, né? Que não é um local de ameaça, que a ideia é que não se repitam ameaças como muitas das vivências dela, né? E que elas não precisam se gostar, mas que ali tem que ter uma convivência pacífica e de muito respeito. Após essa conversa, né, eu encontro a Maria chorando na recepção. E ela para e me diz, bem mais calma, bem mais tranquila: meu avô me chamava de demônio e eu odiava. Naquele momento, ela conseguiu entender a emoção que estava presente. O meu entendimento, a emoção traumática que estava presente diante daquela situação vivida, né? A violência que ela vivia na infância se fez presente na relação do abrigo. E ela não conseguia dizer por que ela estava tão incomodada com aquela vivência. Até que após a conversa, após entender que talvez tenha sido um mal-entendido, né, ela traz que, na verdade, a dor dela vem de muito tempo, vem de uma vivência muito antiga. E aí ela pôde narrar. E por algumas semanas, né, a casa teve um ambiente mais tranquilo. Mas houveram novos capítulos, um deles eu vou contar a seguir. Então, dessa forma, eu ressalto que está no artigo da Maldonado e da Rezende, que o aparelho psíquico é atingido por quantidades excessivas de energia. São acionadas defesas muito arcaicas, defesas que estariam aquém de qualquer possibilidade de recalcamento, pois se trata, sobretudo, de uma tentativa desesperada de manter a vida. Nesse caso, não há o que recordar, é só o repetir. Elas repetem a violência vivida por anos, ali na convivência do abrigo. Entendo que a agressividade e a comunicação da dor e do trauma, a agressividade é a comunicação da dor e do trauma psíquico. Não há representação palavra diante de um psiquismo arcaico que não dá conta de tanta violência traumática. Passado alguns domingos dessa situação, no qual os ânimos se acalmaram, como eu disse, por um tempo, eu fico sabendo que Fátima
teve um rompante de fúria numa sexta-feira anterior ao encontro que eu vou relatar. Bom, diante desse episódio, eu e a psicóloga que atende Fátima, resolvemos chamá-la para conversar. Ela nos conta que a sua raiva na sexta-feira foi gigantesca. Queria ter arrebentado a cara da Maria, mas conseguiu se controlar. Não chegou às vias de fato e já no domingo estava mais calma. Eu pergunto para ela o que ocorreu e ela nos conta que o filho de Maria vive invadindo o seu quarto. E ela não quer ninguém no seu quarto além dela e seus 3 filhos. Em seguida, ela nos conta que na quinta-feira foi a primeira vez que ela teve na sua casa. Precisou ir lá porque a prefeitura argumentou que a casa já estaria habitável e com isso ela não receberia o benefício que estavam disponibilizando. Ao ir no entorno da casa, descreve um cenário de destruição e de muita lama. Não conseguiu adentrar a casa. A entrada estava obstruída, pelo que ela explicou, e aí um vizinho conseguiu pular a janela e bater fotos da parte interna da casa. Surpreendentemente, ela nos diz que naquela noite dormiu bem, porque viu que a casa não tinha sido invadida, que ninguém tinha culpado, apesar de pensar em não voltar mais para lá. Aí, nesse momento, eu ressalto que ver a casa cheia de lama, mas não deve ter sido fácil, que apesar de saber que o espaço era dela, a lama tinha tomado conta, e o quanto era difícil para ela ver os espaços dela sendo invadidos, que o filho da Maria representava o invasor que ela tinha medo, hoje no pequeno espaço que era o seu quarto ali no abrigo. Ela ficou em silêncio e disse que sim, que era difícil. Falamos do quanto não era só a casa que ela havia perdido, mas todo um espaço e uma organização com os filhos. Uma luta que hoje ela mantinha diariamente para recuperar. Aí a Fátima me diz: quando eu mostrei as fotos da casa para Juju, filha pequena de 3 anos, ela disse chorando: Mãe, minha caminha está com lama, toda suja. Nessa hora, aquela mulher dura, firme, que não sorri e só diz que prefere ficar na sua, chora. Eu choro junto. Falta cama, ninho para conter a dor de toda a perda. A narrativa indizível está ali, naquele relato. Para ilustrar um pouco isso, eu lembrei de 2 obras de arte, uma da artista contemporânea, Tracy Emin, uma britânica, Daí que vou só demonstra... te avisar, Carol, mais um minuto, pode ser? Para a gente depois passar adiante. Tá, 2 pode ser, minutinhos. Tá. 2 minutinhos. Então, a Trace traz a cama no período de depressão e eu trago as fotos de um fotógrafo que eu gosto muito, James Mollison, que ele era um fotógrafo da Benetton e ele tem um livro que mostra aonde as crianças dormem, né? E eu trouxe as 2 fotos que tem no livro que ele bateu de crianças brasileiras, tem crianças do mundo inteiro. Então, para ilustrar o quanto a arte mostra a importância. Bom, então, diante disso, eu quero falar de uma fala do Vinhar, psicanalista uruguaio. Ele fala no trabalho Enigma do Traumatismo Extremo, que a experiência catastrófica é um buraco na continuidade representacional inerente da vida psíquica. O horror e a dor extrema não geram experiência, mas sim terror. Não geram representações e histórias, mas sim vazio representacional e, consequentemente, o que aconteceu é difícil de transmitir e partilhar. E só para finalizar, eu vou pular uma partezinha, mas é só para finalizar, que eu fiz uma analogia do aparelho psíquico, da mente, diante de dar conta do trauma, com a nossa vivência na cidade. Então, assim, eu fiz uma analogia do trauma psíquico com o momento que vivemos da situação das enchentes na cidade.
Uma cidade é sempre muito dinâmica e tem um fluxo natural que funciona. Nossa cidade ficou com uma parte inundada, o que era possível o que era possível naquela região era só salvar pessoas que estavam inundadas e animais. Comércio, escola, serviço ficou tudo parado. O fluxo que coloca a cidade em constante ativação, ficou parado, né? Então, uma parte da cidade estava inundada e não nada funcionava a não ser salvar pessoas. Os locais que não foram inundados, as regiões que não foram inundadas, desculpa, alguns serviços seguiram, mas muito devagar, né? Porque a cidade parou, né? Quem conseguiu seguir, seguiu, mas estava todo mundo inundado pelas circunstâncias e voltado para ajudar, né? Ou mobilizado por essa catástrofe, né? E a analogia que eu faço, é que a nossa mente no trauma psíquico age de maneira similar com o que aconteceu. Quando o estímulo nos inunda a ponto de não darmos conta da carga emocional, os nossos esgotos mentais não geram fluxo, a água não evacua, ela transborda. E mesmo que funcionante da mente, mesmo com a parte funcionante da mente, tem que lidar com esse transbordamento, né? E a gente fica mais paralisado. Até que em algum momento a carga traumática, né, aquele acontecimento emocional possa ter um destino, como as nossas águas começaram a ter um destino e voltar para o Guaíba, né, voltar para o seu córrego natural, né, para a gente poder criar alguma capacidade psíquica para dar conta do que a gente vive, né, e que nos inunda traumaticamente. Então, eu termino a minha fala com um desenho de um dos meninos do abrigo. Né? Num dos encontros com as crianças, um menino falou da saudade que ele estava do gato, o gato que não foi salvo, o gato que ele acha que morreu, né? E no momento seguinte do grupo, né, ele não fala nada, mas ele desenha. E quando ele termina o desenho, todos nós que participamos do grupo, a gente fica encantada com a capacidade que ele pôde colocar no desenho, no papel, o gato, onde está com tarja branca é o nome dele. Então, o gato estaria falando o nome dele e embaixo ele faz a casa, né? A casa que eu acho que é o desejo do futuro, né? O Vinhar diz que a gente percorre centímetro a centímetro o caminho da reparação. É sempre um caminho único e diferente, mas envolve sempre resgatar a palavra e restaurar uma memória capaz de moldar um presente e projetar o futuro. Obrigada. Carol, muito obrigado. Te agradeço por essa linda apresentação também. Tem aqui também muitos elogios à tua apresentação, além dos elogios a todas as outras apresentações do Luciano e do Sidney. Nós já temos algumas perguntas bem interessantes aqui e eu vou pedir então para colocar, por favor, o Luciano e o Sidney na tela novamente. Enquanto isso, eu vou lendo. Bom, elogios são muitos, então não vou poder ler todos aqui, tá? Mas eu vou começar então com uma pergunta. Vamos esperar entrar o Sidney e o Luciano. Entrei. Luciano e Sidney. Ótimo, estamos todos de volta. Roberta Rodrigues Silveira pergunta o seguinte, diz, excelente manhã, muito obrigada. Poderiam falar sobre a relação do trauma com o desamparo? Ótima pergunta, queria deixar para a mesa, então, falar um pouco sobre esse assunto. Quem quiser. Caroline.
Fala sobre desamparo. Ahn, eu acho que quando a mente, né, não dá conta, quando a gente não tem objetos bons internalizados, né, que nos ajudaram a simbolizar, né, eu vou botar em palavras assim, aquela mãe que diz que diante do brinquedo que quebrou, diz, calma, a gente vai consertar, a gente vai brincar de outra coisa, né? A gente vai dar conta, vamos ver o que que é possível fazer. Quando aquilo vira um horror, né? Quando a raiva, né, aparentemente destrói o objeto que está junto, né? Não tem amparo, não tem acolhimento, não tem colo que dê conta das emoções, né? Toda a construção fica em torno do desamparo, né? Daquilo que eu não consigo dar conta. Então, quando a gente tem uma vivência traumática, né? Quando se perde a casa inteira, né? E não, não se tem objetos internalizados, a sensação é de um aniquilamento, né? E que ninguém vai ajudar, que ninguém vai dar conta, que ninguém vai poder olhar. Então, eu sinto, eu estou falando, né, trazendo a vivência que a gente teve, que o desamparo vem por não poder ter recursos internos, né, de objetos bons, que nas horas mais difíceis a gente possa dizer, tá difícil, tá me doendo, né, eu não estou conseguindo dar conta. Mas algo no psiquismo faz poder dar conta e acreditar que vai daqui a pouco ser diferente, que vai poder mudar. Então, eu coloquei em palavras, assim, bem informais, mas talvez o Sidney tu possa complementar o que eu estou dizendo. Eu gostaria de completar realmente o que tu disseste. Quando se trata, digamos assim, do trauma raiz, como aquele trauma extremo que o Freud descreve, que as experiências de sobreviventes do Holocausto passaram, não se trata apenas de não ter internalizado bons objetos. É que a cronicidade do trauma, o prolongamento em que e a desumanização em que as pessoas ficam expostas por longos períodos de tempo, que foram diferentes da enchente, que foi um trauma agudo, né? E que em seguida, né, se mobilizaram vários recursos de ajuda. O que parece haver, e é o que alguém chamou, a Dori Laub, é uma autora israelense que examinou esses pacientes, ela diz assim que existe uma barreira interna protetora de empatia, que é constituída pelas relações do self com os seus bons objetos. E que isto se rompe porque os bons objetos internalizados, depois de tanto tempo de tortura, como eles não respondem, porque não tem como responder, né? Estão dentro de um campo de concentração, ou estão dentro de um centro de tortura, ou estão dentro de uma guerra que está em curso, né? Há uma perda, há uma fragmentação de se acreditar que existam objetos bons que possam cuidar da gente. Então, quando a Caroline estava descrevendo a abordagem, né, desses grupos e dessas pacientes, ah, elas acho que puderam narrar essas situações traumáticas porque a Caroline estava presente. Ou seja, porque foi possível estabelecer um vínculo com uma representação de um objeto e ter um objeto que estava com uma escuta disponível que ajudava o paciente, porque uma das situações assim mais desesperadoras para a criança cronicamente abusada é a sensação de impotência, que ela não tem para onde ir, que ela não tem a quem pedir ajuda, porque os familiares negam ou até acusam que a criança está mentindo, né? E ela tem que viver num constante sensação de desamparo, né?
Então, acho que a importância da conexão com o terapeuta ou com o cuidador é que é a possibilidade de restaurar a crença na empatia, ou seja, de que se pode conversar com alguém e que alguém pode conversar com a gente e que está prestando atenção nos nossos sofrimentos e nas nossas necessidades e que está disponível para nos ajudar. Dentro dessa linha, né, que a Carol e o Sidney comentaram, me lembrei do desmentido do Ferenc, né, a importância de ter um outro que possa escutar a situação traumática e que possa empatizar e validar essa situação. Uhum. Acho que é assim. Ótimo. Temos uma outra pergunta da Paula Saffer. Parabéns aos colegas, excelentes apresentações. Gostaria de ouvir um pouco mais sobre o paradoxo do trauma que o professor Sidney nos convidou a pensar. Sidney, puder falar mais sobre o paradoxo do trauma. É um paradoxo, né? Porque a gente, enfim, repete ou escuta ou lê de que o trauma só se constitui num trauma para cada pessoa e se constitui diferentemente para cada pessoa, porque ele representa coisas diferentes e evoca vivências diferentes em cada um de nós. Mas para que isso aconteça, é preciso que haja uma capacidade nossa de simbolizar o que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, diz-se que a principal efeito desagregador da situação traumática é de paralisar a capacidade de simbolização. Então, esse é um paradoxo, porque nós, nessa bela analogia que a Carol fez sobre a cidade inundada, é bem provável que, a não ser situações excepcionais, permaneçam partes da mente com capacidades, ainda que reduzidas, de simbolização e que serão capazes de dar significados pessoais para cada uma das situações. As exceções raras são situações de traumas tipo os campos de concentração ou os campos ou as situações de guerra, que daí não tem a ver com o passado e a história passada de cada um. Estão todos, né, invadidos por uma situação tão traumática, e especialmente nos campos de concentração, as pessoas desenvolviam síndromes catatoniformes, né? E haviam buracos na mente, como se houvesse buracos na mente, como se as pessoas tivessem concretamente com a mente vazia ou esvaziada para se anestesiar em relação a todo o sofrimento que ocorria. Mas essas são situações extremas, né? E daí eu acredito que realmente o paradoxo se resolve negativamente, né? Se destrói toda a capacidade de simbolização e fica o vazio. Sim. Bom, pessoal, devido ao adiantado horário, nós já passamos um pouco do tempo. Eu me proponho a receber eventuais perguntas adicionais e enviar aos três palestrantes e, quem sabe, continuarmos as conversas, né? Porque o assunto segue sendo muito importante. Então, caso tenhamos mais questões, a gente segue conversando. O assunto vai ser abordado novamente na jornada, né? Acho que tem Bem lembrado, bem várias, lembrado, Tidinho. várias mesas redondas que vão, né, Abordar o tema. abordar o tema, inclusive um com a própria Neuza, sobre a questão do trauma na mente do analista. Enfim, acho que esse Verdade. apenas é um aperitivo. O que já vale como um convite, então, para seguirmos pensando na jornada de, se eu não estou enganado, 5 a 7 de setembro em Isso. Gramado. Uhum. Inscrições abertas. Quero novamente agradecer a Caroline, ao Luciano, ao Sidney. Seguimos recebendo aqui muitas mensagens elogiosas. Acho que foi uma manhã super rica e importante para seguirmos pensando e
enfim, fica o convite para a jornada onde seguiremos. Desejo uma excelente final de semana a todos. Obrigado também pela participação de todos que assistiram e que nos enviaram comentários e perguntas. E até o próximo Colóquio. Boas férias aos que sairão, os alunos agora saindo de férias. Nos reencontramos em agosto com todos. Um abraço. Obrigada. Um abraço, muito Tchau, obrigado a obrigado. Bom final de todos. semana. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.